Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Soraya e nossa aula de hoje será no livro de Formação Humana, A Corujinha Amiga, capítulo 5. O que é conhecer? Mas antes, vamos imaginar uma situação? Imagine que você foi vendado e um animal desconhecido foi colocado em sua frente para que você descubra como ele é, utilizando apenas o tato. Você poderia afirmar que conheceu completamente esse animal? Então, vamos conhecer a história dos cegos e o elefante. Certo dia, um príncipe indiano mandou chamar um grupo de cegos de nascença e os reuniu no pátio do palácio. Ao mesmo tempo, mandou trazer um elefante e o colocou diante do grupo. Em seguida, conduzindo-os pela mão, foi levando os cegos até o elefante para que o apalpassem. Um apalpava a barriga, o outro a cauda, outro a orelha, o outro a tromba e outro uma das pernas. Quando todos os cegos tinham apalpado o animal, o príncipe ordenou que cada um explicasse aos outros como era o elefante. Puxa, que animal esquisito! Parece uma coluna coberta de pelos. Você está doido? Coluna que nada. Elefante é um enorme abano, isto sim. Qual abano, colega? Você parece cego. Elefante é uma espada que quase me feriu. Nada de espada, de abano ou de coluna. É uma corda. Eu até puxei. De jeito nenhum. Elefante é uma enorme serpente que se enrola. Ora, mas quanta invenção! Então que eu não apalpei bem? Elefante é uma grande montanha que se mexe. Os cegos se envolveram em uma discussão sem fim, cada um querendo provar que os outros estavam errados e que o certo era o que ele dizia. Evidentemente, cada um se apoiava na sua própria experiência e não conseguia entender como os demais podiam afirmar o que afirmavam. O príncipe deixou-os falar para ver se chegavam a um acordo, mas quando percebeu que não conseguiam aceitar o que os outros podiam ter de experiências diferentes, ordenou que se calassem. O elefante é tudo isso que vocês falaram, explicou ele. Tudo isso que cada um de vocês percebeu é só uma parte do elefante. Não devem negar o que os outros perceberam. Deveriam juntar as experiências de todos e tentar imaginar como a parte que cada um apalpou se une com as outras para formar o animal completo. Assim, os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo, e continuam como tolos. Alunos, o último parágrafo traz uma fala bem interessante do príncipe, onde ele quer dizer que ao invés de cada um insistir que apenas a sua opinião tem valor, deveriam se unir para fazerem as descobertas juntos. Essa história nos faz refletir sobre a nossa postura no dia a dia com as pessoas das quais nos relacionamos. Amigos da escola, família e etc. É importante não querer impor ao outro o que julgamos ser a nossa verdade, e sim compartilhar, trocar experiências com o próximo e respeitar também a opinião do outro. O capítulo 5 começa com uma pergunta bem interessante. O que é conhecer? A pergunta sobre o conhecimento teve respostas diferentes ao longo do tempo, variando de acordo com a época, cultura, economia, política e tecnologia. Atualmente, os seres humanos têm conhecimento sobre diversos fatos por meio das ciências. Porém, mesmo antes do desenvolvimento das ciências, o ser humano já produzia conhecimento por meio da fé, da intuição e da criatividade, existindo a relação entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Olha, quando o ser humano começou a navegar pelos mares, por exemplo, havia a crença de que em suas águas viviam monstros que afundavam os navios
e devoravam os marinheiros. Também se acreditava que a terra era plana e que as embarcações poderiam navegar até o fim da terra e cair em um grande abismo. Como havia pouco conhecimento sobre o mundo, o medo fazia com que as pessoas supusessem muitas coisas. De forma semelhante, o espaço sideral é repleto de mistérios para o ser humano atualmente. Por isso, muitas pessoas se questionam: será que existe vida em outros planetas? É normal ter medo do desconhecido. Contudo, se a humanidade se rendesse aos medos, não faria grandes descobertas e nem construiria conhecimentos sobre o mundo, não é verdade? Você sabia que há vários tipos de conhecimentos? Por exemplo, o segundo parágrafo diz que quando o ser humano começou a navegar pelos mares, monstros afundavam os navios. Nós podemos dizer que é um tipo de conhecimento popular, onde as informações são passadas de uma pessoa para outra, mas muitas vezes não há comprovações de que alguns fatos são reais, ou seja, verdadeiros. Há também o conhecimento científico, onde as informações e fatos são comprovados por meios da ciência, através de muito estudo e pesquisa. E há também outros tipos de conhecimento, como o religioso, o filosófico, enfim. Então eu pergunto: é possível conhecer tudo o que existe ao nosso redor? Por exemplo, para que o livro chegue até você, há um longo processo de produção que é importante, mas que muitas vezes não é conhecido. Olha, fazem parte desse processo a escolha do tipo de papel usado para produzir o livro, a seleção das imagens, a elaboração técnica e o custo para produzir o livro. Há diferentes formas de conhecer, e o conhecimento sobre algo não está apenas no que se pode perceber com facilidade. E para concluir este capítulo, o livro sugere uma brincadeira bem divertida que pode ser feita em casa com a família. É a brincadeira da caixa enigmática. É a seguinte: pegue uma caixa de sapato com tampa, corte um círculo na tampa, coloque um objeto surpresa dentro da caixa e colhe um tecido preto na parte do círculo, mas de modo que as mãos das pessoas entrem na caixa. As pessoas terão que adivinhar o que está dentro dela. Após, compare essa brincadeira com a história dos cegos e o elefante. A que conclusão vocês chegaram? É isso, queridos alunos. É preciso estar sempre em busca do conhecimento, não só através de livros, mas também interagindo, respeitando e compartilhando com todos ao nosso redor. Um beijo grande!